Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Graças a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos concedido, e gostaríamos de meditar hoje numa palavra do Senhor, tomando como base o julgamento coletivo e individual que muitas vezes fazemos de pessoas essas que andamos com ela, pessoas essas que julgamos, portamos com das pessoas e passamos a julgar sem conhecimento verdadeiro sobre uma pessoa. E também quero mostrar que o discípulo também chegou o momento de Jesus perguntar a ele qual era o julgamento a respeito de Jesus. Para eles, quem era Jesus? O que significava tudo aquilo? O que significava e o que significa Jesus para... Porque a palavra de Deus, ela nos diz, no livro de Atos, vai falar do julgamento, e o julgamento de Deus será justo. Ele diz em Atos 17:31, tanto determinou o dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou. E disso tenho toda certeza, a todos, e ressuscitando dentre os mortos. Isso está em Atos capítulo 17 e o versículo 31. A palavra de Deus nos diz que todos, a Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do trono de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Nada pode ser escondido no julgamento. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, que seja mal. Então, pegando com referência Mateus, capítulo 16, e o versículo 13 ao versículo 16, como eu falei aos amados irmãos, quando Jesus interroga os seus seguidores, perguntando a eles o que eles acharam que era Jesus. Quem era Jesus para eles? Quem é Jesus para você? O texto nos diz, e chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, que dizei o homem ser o filho do homem? E eles começaram a dizer, João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A paz de Cristo em vós quer dizer que eu sou. Quem foi Jesus Cristo? Essa é uma questão que teólogos, historiadores, filósofos, infelizmente até algum cristão, tem dificuldade em responder. Jesus, é claro, que ele sabia, ele não precisava dos discípulos para contar a ele. Sendo divino, ele também já sabia que os discípulos pensavam. Porém, Jesus costumava fazer perguntas para ensinar e fazer os discípulos refletirem. Ele costumava responder uma pergunta com outra pergunta, levando as pessoas a encontrar resposta.
Primeiro, Jesus pergunta aos discípulos o que os outros dizem sobre ele. E ele é facilidade, uma série de especulações, mas então Jesus virou para ele e faz a pergunta agora aos seus discípulos, aqueles que estavam andando com Jesus, aquele que acompanhava Jesus. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, andamos com pessoas, sabemos que aqueles são ótimas pessoas, mas vem pessoas de fora e querem introduzir os seus pensamentos ou o seu julgamento a respeito daquelas pessoas. E muitas vezes, irmãos, glória a Deus, tem muitos que deixam se levar pelos pensamentos dos outros e tiram conclusões erradas. E passa a julgar o irmão ou a irmã, a qual ele sabe a conduta, o jeito de viver, o jeito de andar, de se comportar, mas por pensamentos de outras pessoas muitas vezes querem mudar o seu pensamento. Aí Jesus agora olha para os seus discípulos e diz: e vós, quem disseis que eu sou? O que o mundo pensava não importa. Não importava. A mentalidade da multidão era irrelevante. Agora era a hora dos discípulos reivindicarem a identidade de Jesus por si mesmo. Aí foi no momento em que Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, conforme Mateus 16, versículo 16. Veja bem, irmãos, Pedro agora, ele está declarando. E se perguntarem a você, o que é que você vai dizer? Se perguntarem a você do seu irmão, a qual você tem uma intimidade com ele, pronto para responder: ele é justo, ele é fiel, é meu amigo, e eu não dou ouvido a comentário de outros. Porque infelizmente, meus amados irmãos, tem pessoas que nos julgam por aquilo que outras pessoas vêm falar. Porque sempre tem aqueles, meus amados irmãos, que mesmo dentro da igreja estão para perturbar, mesmo dentro da igreja estão para distorcer a verdade. Se tem uma coisa, irmão, que o inimigo implantou a inveja, e muitos julgam as pessoas por inveja. Mas esse estudo que nós estamos fazendo nesta manhã, vamos tirar várias dúvidas. Então Jesus disse a Pedro, depois da resposta de Pedro, em Mateus 16, versículo 16: bem-aventurado és tu, porque isto não foi revelado por carne e nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós podemos ver, meus amados irmãos, que Jesus agora diz a Pedro que agora ele era uma pedra. E muitos distorcem esta palavra quando Jesus chama Pedro de pedra, pedra pequena. Muitos julgam que Pedro, e até faz pensamentos errôneos, e chega dizendo que Pedro foi o primeiro Papa, que Pedro foi isso, foi aquilo. Pedro só foi um que naquele momento foi usado por Deus a identidade de Jesus Cristo. Aí Jesus continua dizendo, em Mateus 16, versículos 17 e 19, eu lhe darei a chave do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus mostrou o quão importante a declaração de Pedro era. Sua identidade como Messias e Filho de Deus era a própria rocha, fundamento sobre o qual a igreja seria construída. O significado que quer dizer, e vós, que dizeis que eu sou? Quando Jesus fala eu sou,
é uma frase importante em toda a Bíblia Sagrada. Deus primeiro declara esse nome para si mesmo. Se nós olharmos em Êxodo, quando ele apareceu a Moisés na sarça ardente, Deus disse a Moisés: eu sou quem eu sou. Isto é, você deve dizer aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14. Jesus também usa múltiplas declarações do eu sou. Se você olhar em João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Já em João 8,12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Já em João 10,7, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. João 10,11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. João 11,25, Jesus diz: eu sou a ressurreição. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15,1, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. João 8,58, disse Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, nós vemos aqui várias declarações de eu sou. E continua também no Apocalipse, por exemplo, quando ele diz: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, quem é e quem foi e quem virá, o Todo-Poderoso, conforme está em Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 8. Deus está constantemente reivindicando sua identidade. Mas por que tudo isso? Porque isso é tão importante. Quem era Jesus? Era apenas um bom homem? Um carpinteiro? Um filósofo? Que nos deixou alguns ensinamentos virtuosos para aplicarmos à nossa vida? Era apenas mais um profeta? Ele era Deus e foi apenas uma invenção de homens que viveram há cerca de 2000 anos atrás? Então, nesse texto que nós lemos, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem é que é a pessoa pensa de mim? Por isso que houve várias interpretações, como nós já falamos. Um dizia: sou João Batista, outro Elias, outro Jeremias, o profeta. Até a revelação que Pedro teve do Espírito Santo de Deus. Mas e você, que nos escuta através desse vídeo? Quem é Jesus Cristo para você? Quero te dizer que Jesus é a figura central da história do mundo de cristianismo. O cristianismo é Cristo e Cristo é o cristianismo. Jesus é chamado de Filho do Homem, conforme Lucas 19:10. Jesus é o Nazareno, conforme Atos 2:22. Jesus é o carpinteiro, Marcos 6, versículo 3. Jesus, o profeta, Mateus 21:11. Jesus, o filho de Davi, Marcos 10:47. Cristo Jesus, homem, 1 Timóteo capítulo 2:5. Jesus também sendo comparado com Deus, Hebreus 1:8. Cristo, Lucas 9:20. O primeiro e único, o Alfa e Ômega, Apocalipse 1:17. O Senhor da glória, 1 Coríntios 2:8. Advogado, 1 João 2:1. Autor da salvação, Hebreus 2:10. Autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2. Jesus também era o bom pastor, João 10:11. Braço do Senhor
Isaías 51:9. Cabeça da igreja, Efésios 1:22. Conselheiro, Isaías 9:6. Cordeiro, João 1:29. Cristo de Deus, Lucas 9:20. Eleito de Deus, Isaías 42:1. Emanuel, Isaías 7:14. Estrela da manhã, Apocalipse 22:16. Filho amado, Marcos 1:11. Homem de dores, Isaías 53:3. Imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. Libertador, Romanos capítulo 11, versículo 26. Luz do mundo, João 8:12. Mediador, 1 Timóteo 2:5. Pão da vida, João 6:35. O Messias, João 1:41. Jesus é o Messias, ou seja, aquele prometido pelos profetas que viria libertar o povo. Glória a Deus, aleluia. Para você verdadeiramente poder responder de uma forma satisfatória quem é Jesus, quero também, neste momento, levar a meditar sobre 5 pontos acerca de Cristo, o Filho de Deus vivo. Então vamos comentar 5 pontos para cada vez mais nos fortalecer sobre a pessoa de Jesus Cristo. Primeiro, o nascimento de Jesus foi incomparável. O Deus Filho, transcendente, o Verbo que era Deus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade, conforme João 1:14. Ao nascer, Jesus Cristo submete às condições de vida humana e do corpo humano. Jesus Cristo também tornou-se descendente da humanidade por meio do nascimento através de uma mulher, essa mulher que nós sabemos, a agraciada Maria. Jesus Cristo também foi gerado pelo Espírito Santo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 1 e o versículo 18. Também podemos ver a vida de Jesus foi incomparável. Sua mensagem trouxe libertação, sua mensagem trouxe salvação. Jesus pregou a verdade, mas ele mesmo é a verdade eterna. Jesus falou sobre a vida, mas ele mesmo é a vida. Jesus Cristo falou sobre libertação, mas ele é o libertador. Jesus Cristo é o profeta e também é a mensagem. Jesus Cristo é o sacerdote, também é o sacrifício. Jesus Cristo é o servo, mas o rei do rei. Jesus Cristo foi um exemplo. E também podemos ver, sua mensagem foi incomparável. Ninguém falou como ele. Seus inimigos se rendiam à sabedoria de sua mensagem. A mensagem de Jesus era singular, com autoridade. Como ele dizia, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele dizia, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, fluirão rios de água viva. Sua mensagem era a mensagem de salvação. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Também sua morte foi incomparável. Como foi a morte de Jesus Cristo? Foi predeterminada, foi planejada conforme em Atos capítulo 2, versículo 23. Voluntária, por livre escolha, não por propulsão, mas Jesus entregou-se a si mesmo, conforme João capítulo 10, versículo 17 e 18. Foi vicária a favor de outros, conforme Pedro capítulo 3,
1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Foi sacrificial, conforme o holocausto pelo pecado, conforme 1 Coríntios capítulo 5 e o versículo 7. Foi expiatória, apaziguou a ira de Deus, conforme está lá em Gálatas 3 e o versículo 13. Foi propiciatória, cobriu os nossos pecados, conforme 1 João capítulo 4, versículo 10. Foi substitutiva, ela substituiu, né, em lugar de outro, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. E ela também foi redentora, a morte de Cristo também foi redentora. Resgatou por meio do pagamento, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. E quinto, a ressurreição de Jesus foi incomparável. Nós não adoramos um Cristo que esteve vivo e está morto. Nós adoramos um Cristo que esteve morto, está vivo e ressuscitou. Nós adoramos um Cristo que matou a morte com a sua morte e ressurgiu dentre os mortos. Bem, podemos também refletirmos um pouco sobre o Senhor. Podemos concluir que Ele quer nos ensinar que há dois modos de conhecê-lo. O primeiro modo é conhecer Jesus pelo que os outros dizem dele. O segundo modo é conhecer Jesus com os nossos próprios esforços e vontade. O primeiro modo pode ser de grande ajuda para introduzir do caminho do conhecimento do Senhor. Mas o alvo de todo cristão deve ser o de ter uma resposta particular, formulada, sua convicção pessoal sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, cada um de nós temos que ter nossa resposta pessoal e particular a respeito do Salvador Jesus Cristo. Se nós olharmos o texto dos samaritanos em João, capítulo 4, versículo 42, ele diz esse versículo é bastante maravilhoso. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Veja que declaração o samaritano diz. Hoje eu penso que muita gente tem uma certa preguiça de ouvir a Jesus na palavra, ao invés de prometer conhecê-lo através de outros que dizem. Muitas pessoas não buscam mais o conhecimento, não buscam mais ler a palavra de Deus, não buscam mais saber mais quem é Jesus. Interessante que no texto, Marco, ele fala que ninguém dizia nada ruim de Jesus. Dizia que ele era João Batista, Elias, alguns dos profetas, todas referências boas e respeitáveis. Porém, com um problema grave, todas erradas. Hoje, muitos pregadores, pastores, igrejas têm falado muito de Jesus. Fala coisas agradáveis, nada de ruim a respeito do Senhor. O Senhor é meu pastor, o Senhor salva, o Senhor é rei, o Senhor vai te dar um carro novo, uma casa nova, muito dinheiro, muita saúde. Você não precisa sofrer nada nesta vida, pois ele já sofreu por nós, por você, etc. Nada de ruim na lista de coisas, porém o mesmo problema visto lá nos dias depois. Muitas coisas erradas. Sim, nem tudo que diz está errado, mas há erro, isso é perigoso. Erro com potencial de deixar que houve uma situação difícil, como está descrita em Mateus capítulo 7, versículo 23. Então, direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Jesus quer que cada um de nós tenha uma resposta pessoal sobre ele. Resposta baseada nas escrituras e não nas religiões.
nos homens, na igreja, nos pregadores, etc. Pense que resposta você teria para o Senhor se Ele aparecesse hoje a você e lhe perguntasse: mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus fez essa pergunta em Mateus e Pedro respondeu de uma forma correta: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Talvez você respondesse da mesma forma, mas crer em Jesus acarreta consequências importantes. 6 versículos desta confissão de Pedro, nós vamos ver que Jesus, ele disse: tenho compaixão de ti, Senhor. De modo algum acontecerá. E Jesus, sabe qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Arrenda, Satanás. Jesus era o Filho de Deus e Pedro não tinha nenhum direito de discutir com ele. Mas também hoje, muitos tentam fugir do que Jesus disse na Bíblia. Ele discute, tenta usar de subterfúgios ou simplesmente recusa-se a aceitar que Jesus claramente afirmou: se Jesus é Filho de Deus, então cada um de nós devemos ser humilde e subitamente aceitar o que ele diz. Que gostemos ou não, que façamos sentido ou não, temos que aceitar toda a palavra que Jesus fala. Nós podemos dizer que 2 versículos adiante dessa declaração, Jesus disse: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Portanto, qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Pois que proveito tem para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está lá em Mateus capítulo 16, verso 24 ao verso 26. Se Jesus é o Filho de Deus, então cada um deve ser completamente fiel e comprometido com ele. Se Jesus é o Cristo, devemos considerar o nosso relacionamento com ele mais importante do que todo mundo. Se Jesus é o Senhor, as oportunidades de ouvir sua palavra, de oração, de adorá-lo, de obedecê-lo, são momentos preciosos. É evidente que quem esquece do estudo, da oração, da adoração e da obediência, não sabe realmente que Jesus é o Filho de Deus. Mais uma vez, quem você diz que é Jesus? Porque é importante saber quem é Jesus. Mesmo no tempo de Jesus, as pessoas tinham muitas respostas para quem era ele. Conforme registramos e falamos, nesse estudo, alguns pensavam que ele era um profeta, e outras passagens que ele era acusador, outras passagens diziam que ele era enviado do diabo. Os judeus mataram Jesus como herege. Os romanos falaram impotencialmente de Jesus. Ainda assim, seus seguidores alegaram que ele ressuscitou dos mortos e o adoraram como Deus. E por isso ele estava disposto a morrer. Claramente que quem quer que seja Jesus, o que cremos sobre sua identidade, tem consequência. Segundo a Bíblia declara, a identidade de Jesus faz parte de toda a salvação. Se nós pegarmos o texto de Romanos 10, 9, esse texto vai dizer: se você declara com a boca Jesus é o Senhor e acredita em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O princípio central que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões é a nossa crença de que Deus Supremo no universo
assumiu a carne humana, viveu entre nós e em seguida, em seu imenso amor, morreu para que sejamos perdoados. Se estamos dispostos a reivindicar Jesus como Senhor e se submeter a Ele, somos convidados a viver com Ele para sempre. Isto é algo que nenhum profeta, professor, revolucionista pode oferecer. Você está disposto a aceitar o grande poder e amor de Jesus Cristo, o Filho de Deus? E você, hoje, para você, quem é Jesus? Ele é o seu Salvador? Quem é Jesus para você hoje? Ele é aquele que pode todas as coisas? Ele é o caminho, a verdade e a vida? Se Jesus existe para você, aceite Ele como seu Salvador. Tenha sua resposta pessoal e particular a respeito de quem é Jesus. Medite nisso, pense nisso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Julgue Jesus pelo seu conhecimento. Procure conhecer Jesus, porque Ele disse: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus é a verdade. Se você conhecer a verdade, você vai ter sua opinião própria sobre Jesus. Não precisamos de opinião de outros. Não precisamos de julgamento de outros. Precisamos é conhecê-lo, Ele verdadeiramente. Que Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus.